Olá, queridos ouvintes da Rádio Divulgar. Meu nome é Juliana e está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós daremos prosseguimento ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, tece importantes e profundas reflexões sobre as passagens do Evangelho de Jesus, trazendo ensinamentos para aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje nós falaremos do capítulo 131, com o tema Homens e Anjos. E o texto começa assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfêmio diante do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas contra as outras. A leviandade domina-lhe as conversações, a mesquinhez corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revertidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez a moral do Cristo trazendo reflexões muito, muito profundas para nosso dia a dia, né? E assim, vamos começar os nossos comentários a partir do nome do capítulo mesmo, né? Homens e Anjos. Por que Emmanuel escolheu esse título? É para demonstrar para a gente que a nossa natureza humana ela é transitória, né? Essa natureza mundana, essa natureza de imperfeição, ela é transitória porque os anjos, né, as entidades angélicas, que são os espíritos perfeitos, que nos inspiram, que nos orientam, um dia foram homens como nós. Então, já de início, Emmanuel quer demonstrar que a gente, em certo momento, a gente vai chegar a essa perfeição, né? Porque esses espíritos, eles também trilharam esse caminho que nós estamos trilhando agora. Então é uma forma de demonstrar que sim, que é possível. E na escolha da passagem do Evangelho de Jesus, que Emmanuel, né, usa para iniciar esse capítulo, ele fala que enquanto os anjos maiores em força e poder, eles não estão falando aqui de força física, força bruta, mas de força moral, né? Não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Pedro está trazendo nessa passagem que quando a gente chega num grau angélico, né, de perfeição moral e intelectual, a gente não blasfema contra o outro, a gente não julga as atitudes do outro, pelo contrário. E aí ele vai a partir desse texto, né, ele vai tecendo os comentários a partir dessa passagem evangélica. E começa assim: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias uma contra as outras. Então, assim, o que a gente tem visto hoje em dia, né? O que a gente tem visto
não só hoje em dia, mas na nossa história enquanto humanidade. Como que a gente se ocupa de julgar o outro, né, de blasfemar o outro, de apontar os erros do outro e colocar umas pessoas contra as outras. E Emmanuel reforça a questão da leviandade nas conversações, né? A mesquinhez que corrompe as atividades dos mais diversos setores da vida. Né? Quando a gente profetiza o mal, quando a gente reforça atitudes negativas, espalha más percepções e acentua os equívocos alheios, né? A gente cria ali uma atmosfera de conversações levianas, uma atmosfera negativa. E aí, nesse sentido, Emmanuel prossegue chamando a atenção, né, que a exceção de sinceros cultivadores da luz religiosa, ele não está falando aqui de religião dogmática, né? Ele está falando de exceções de pessoas que se voltam para cultivar, né, essa luz interior. A grande maioria dos homens, elas se conservam, né, à porta de situações ásperas. O que Emmanuel quis dizer com isso? É que muitas vezes a gente perde muito o nosso tempo vendo o lado negativo das pessoas, né, vendo o lado negativo da vida, que ele chama de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. É muito interessante a gente observar que Emmanuel não está falando que a gente envenena a vida do outro, ou que a gente envenena a nossa vida, não. Ele fala da vida como um todo, né? Porque nós estamos imersos numa sociedade em que a gente colabora e a gente contribui para a construção de um meio saudável, né? Seja dentro do nosso lar, no nosso trabalho. Inclusive, ele continua falando das antipatias que a gente pratica com os irmãos na atividade profissional, né? Pelo próximo que não lhe aceita as ideias, pelos companheiros que não afinam com os seus princípios. Então, muitas vezes, quando a gente encontra um irmãozinho ali no nosso caminho, que por algum motivo não se afina com a gente, ou que pensa diferente da gente, né? Ou que vai contra os nossos princípios, qual que é a nossa tendência, né? É a gente subir numa arrogância, né, numa superioridade moral que a gente pensa que a gente tem, e a gente acaba que acha que a gente precisa mostrar para o outro, né, ensinar o outro, mas assim, não no sentido amoroso, né, a gente quer no sentido de diminuir o outro, né, o nosso orgulho ali, querendo ser melhor. E aí, Emmanuel, ele é muito, assim, ele é muito sábio ao lembrar que quanto mais evoluído o espírito, né, o espírito angélico, ele não se preocupa em se sobressair nas discussões, em ganhar qualquer discussão. Ele se preocupa em ser um exemplo, né, de amor, de caridade, de paciência, de benevolência. Então, assim, ele não entra em contendas para ganhar, né? Ele inspira a partir do exemplo, diferente da gente, né, que a gente entra numa discussão para brigar, para ganhar, e é o que ele fala, ó, é como a lei da compensação e troca, né, que receberás dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Então, assim, é um ciclo que a gente precisa quebrar. A gente precisa, a partir das nossas atitudes, quebrar esse círculo de antipatias. A gente precisa olhar o outro a partir da imperfeição dele e entender que nós também somos imperfeitos. E aí Emmanuel chama isso de guerras silenciosas, né, que duram durante séculos. Por quê? Porque a gente entra num estado latente, num estado de observar apenas o que há de ruim no outro, a gente não olha pra gente, a gente não se enxerga, a gente se cuida, né, do outro, e a gente não se muda, a gente não evolui e a gente não cresce a partir desse julgamento do outro. Pelo contrário, né, a gente cria uma atmosfera negativa que faz a nos prejudicar. Só que aí Emmanuel vem nos confortar, dizendo que, entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos. Aí eu trouxe aqui o significado da palavra jactancioso, tá?
é que ou quem se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo, vaidoso, orgulhoso. Então, assim, apesar de nós sermos jactanciosos, vaidosos, orgulhosos, né, e nós agirmos com essa imaturidade moral, a gente está rodeado de espíritos benéficos, né? Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos espíritos, às vezes familiares, amigos, que torcem pela gente e estão ao nosso lado tentando nos inspirar. E eles, quando revestidos do poder divino, mais se compadecem da fragilidade humana. Olha que interessante, né? Estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Então esses anjos, esses espíritos iluminados que nos inspiram, eles não estão do nosso lado julgando a gente, dizendo você não consegue, dizendo você é um egoísta, dizendo você é muito vaidoso, você é muito impaciente, você é muito ansioso. Eles não fazem isso, né? Pelo contrário, eles estão ao nosso lado, inspirando-nos a entrar em contato com os nossos vícios, é claro, né? A dor e o sofrimento e tudo que os desafios que a gente passa pela vida são uma oportunidade da gente entrar em contato com essas sombras, mas assim, a espiritualidade amiga, ela não quer que a gente caia, né, nessas sombras. Pelo contrário, o conhecimento das sombras é para a gente passar a se olhar de uma forma amorosa e não ficar perdendo o nosso tempo olhando para a sombra do outro, né? Então deixa eu me olhar aqui para eu me transformar. Então é muito interessante que a gente também possa usar o exemplo dos nossos irmãos, dos nossos queridos anjos, que a gente possa também tentar praticar isso com o nosso irmão, né, na nossa caminhada. Quantos irmãos que estão equivocados, quantos irmãos que têm ideias fixas, né, que defendem coisas absurdas, que eu sei, eu entendo, realmente é difícil conviver com pessoas que defendem ideias absurdas, né, ideias negacionistas, mas assim, não é entrando em contendas, não é entrando em guerras ou maldizendo ou espalhando, né, essa negatividade que a gente vai conseguir transformar o próximo. E aí Emmanuel conclui dizendo que toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti, diante de Deus. Então Emmanuel está chamando a gente à prática do Evangelho diante das imperfeições do próximo. Então, diante das nossas imperfeições, nós vamos o quê? Tomar nota disso, nós vamos nos entender, nos conhecer, observar as nossas sombras, e diante das sombras dos outros, a gente não vai ser rádio transmissor, né, da má notícia, a gente não vai emanar, né, e fomentar e dar asas e dar forças para esse tipo de comentário, né? A gente pode fazer uma prece por aquele irmão, né? A gente pode tentar usar daquele sentimento, às vezes, de revolta que aquele contato com aquele irmão provoca na gente, para nos observar, para nos conhecer, nos trabalhar, né? E não para reforçar o mal que há no outro, né? Até porque nós estamos nessa caminhada juntos, e se os nossos irmãos angélicos, na sua angelitude, na sua perfeição, estão aqui conosco, nos apoiando, por que nós também não podemos ser anjos em alguns momentos na vida de alguns irmãos que estão por aí perdidos? Fica o convite. Então, meus amigos, essa foi mais uma contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento rápido, mas assim, muito prazeroso. E no próximo programa nós estudaremos o capítulo 132. Fiquem com Deus e paz para todos.